Você vendeu o sítio da família? A mãe assinou. Tá tudo legal. João parou o carro na beira da estrada de terra, com o motor ainda ligado, e ficou olhando para o portão que ele havia ajudado o pai a instalar quando tinha 15 anos. Era o mesmo portão de ferro pintado de verde, com a dobradiça inferior que sempre rangeu com o fio de arame enrolado no poste como gambiarra temporária que durou 20 anos. Mas a corrente que prendia o cadeado era nova. Grossa, lustrosa, sem uma mancha de ferrugem. E do outro lado, um cachorro que ele nunca tinha visto latiu 2 vezes e foi embora. Ele desligou o motor. No banco de passageiro dobrado, com cuidado dentro de um tubo de papelão, estava o projeto que ele havia encomendado a um arquiteto de Campinas, 3 mesas e vintas por e-mail. Cada detalhe discutido com a mãe por telefone. A varanda voltada para o lado do sol da tarde. O quarto no térreo para ela não precisar subir escada. A janela grande na cozinha, disse que cozinha sem janela grande era castigo. Não era cozinha. João tinha guardado durante 3 anos o dinheiro para aquilo. Não era fortuna. Era o suficiente. Yusuf tinha sido conquistado, com hora extra e almoço trocado, por marmita dentro do vestiário da fábrica. Ele abriu a porta do carro e desceu. A tarde estava parada, daquele jeito que o interior paulista fica em abril. Quando o calor do verão já foi, mas o frio ainda não chegou e o ar não sabe bem o que fazer consigo mesmo. Os pés de João pisaram na terra avermelhada com a familiaridade de quem cresceu, conhecendo cada pedra daquele chão. Ele foi até o portão e passou os dedos pela correia nova. Foi então que Rogério saiu da casa. Não veio rápido. Veio com aquela caminhada lenta de quem está calculando cada passo, as mãos enfiadas nos bolsos da calça. O boné empurrado para a testa com o gesto de quem está se preparando para uma conversa difícil, mas já decidiu como ela vai terminar. Rogério tinha engordado desde a última vez que João o viu, no velório do pai 4 anos atrás. O rosto estava mais cheio, a barriga empurrava a camiseta polo azul. Mas os olhos eram os mesmos. Pequenos, rápidos, sempre avaliando. Sabia que você ia aparecer, disse Rogério, antes mesmo de chegar perto do portão. Não era uma saudação. Era uma constatação. Com o tom levemente irritado, de quem acaba de ver confirmar-se uma previsão ruim. João esperou ele chegar até o portão. Vim ver a mãe. A mãe está bem. Eu sei que está bem. Falei com ela ontem. Rogério tirou as mãos dos bolsos e cruzou os braços. Do outro lado do portão, os 2 irmãos se olharam com um portão de ferro velho entre eles. E João pensou que aquilo dizia alguma coisa sobre muita coisa. Então você já sabe, disse Rogério. Eu sei que a casa está ocupada por outra família. João olhou pro lado e viu na varanda uma mulher que ele não conhecia dobrando roupa. Uma criança correu pelo terreiro e desapareceu atrás da casa. Não sei mais nada além disso. Rogério tirou o boné, passou a mão no cabelo ralo, tornou a colocar. Vendi o sítio. O silêncio que veio depois não foi de surpresa. Foi de algo mais pesado do que presa. A confirmação de uma coisa que o corpo de João já havia começado a entender quando viu a corrente nova no portão. Quando o cachorro desconhecido latiu e foi embora. Quando a mulher estranha dobrou a roupa, na varanda que deveria ser da mãe. Você vendeu o sítio da família, disse João. Não era pergunta. Era meu direito. Eu fiquei aqui. Eu cuidei da mãe, cuidei da terra. Paguei as contas quando você estava lá em Campinas, ganhando seu dinheiro e mandando R$ 200 por mês, achando que isso resolvia tudo. A voz de Rogério ficou mais firme à medida que ele falava, como se as palavras fossem pedras que ele havia empilhado durante muito tempo e agora estava finalmente jogando. O pai não deixou escritura dividida. Era tudo junto. E eu decidi. A mãe concordou? A pergunta saiu antes que João tivesse tempo de elaborar outra coisa e ela pousou entre os 2 com um peso que nenhum dos 2 havia esperado. Rogério não respondeu imediatamente.
Seus olhos fizeram alguma coisa? Não desviaram, não piscaram. Mas mudaram de qualidade por um segundo, como água que para de ser transparente sem nenhum motivo visível. A mãe assinou, disse ele. Está tudo legal, tudo registrado em cartório. Se você quer contestar, vai ter que contratar advogado e explicar para um juiz por que você tem direito sobre uma terra que você abandonou. Eu não abandonei nada. Você foi embora com 22 anos e voltou para o velório do pai para o Natal quando era conveniente. Rogério apontou para o carro de João, para o tubo de papelão no banco. O que é aquilo? João não respondeu. É projeto de construção, não é? Rogério deixou sair um som que não era exatamente uma risada. Você veio construir casa aqui. Com o dinheiro que você economizou lá na cidade, veio construir casa no sítio que eu já vendi. Que absurdo de planejamento. João olhou para o portão uma vez mais. Depois olhou para a casa, a mesma casa de alvenaria, que o pai havia construído por partes durante 20 anos, o reboco manchado de umidade no canto esquerdo que nunca foi consertado. A bananeira do lado da cozinha que a mãe regava toda semana com água de arroz. Onde a mãe está? Na casa da Conceição. Vizinha. Ficou lá enquanto a família nova se instala. Há quanto tempo? 3 semanas. João ficou parado por um momento. 3 semanas. A mãe havia falado com ele toda semana durante esse período e em nenhuma das conversas havia dito que estava na casa da vizinha. Havia dito que estava bom, que o pé de manga estava carregado. Não havia dito mais nada. Ele voltou para o carro sem responder a Rogério. Ouviu o irmão dizer alguma coisa sobre advogado, sobre documento, sobre tudo estar registrado. Mas as palavras chegaram amortecidas, como se viessem de dentro d'água. João colocou o carro em movimento e foi até a casa da Conceição, que ficava a 400 metros pela estrada de terra. Dona Lourdes estava sentada na cadeira de balanço na varanda da vizinha quando o carro de João parou. Ela tinha 71 anos e os cabelos completamente brancos, presos num coque baixo chubar que ela mesma fazia toda manhã com uma habilidade de décadas. Quando viu o filho descer do carro, ela não se levantou, ficou parada, as mãos pousadas no colo, e João notou que as mãos estavam muito quietas. Dona Lourdes sempre havia sido uma mulher de mãos inquietas, que dobravam um guardanapo, que afastavam o cabelo do rosto de criança e batiam no joelho, no compasso de música de rádio. Aquela quietude não era repouso. Era contenção. Ele subiu os degraus da varanda e se abaixou para abraçá-la. Ela o abraçou de volta com uma força que não combinava com o tamanho dela, os dedos apertando o ombro da camisa de João, e ficou um segundo mais longo do que o necessário. Você veio, ela disse, quando ele se afastou. Vim. João puxou uma cadeira e sentou na frente dela. Por que você não me contou? Dona Lourdes olhou para o quintal da Conceição, um quintal diferente do dela, com plantas diferentes, sem o pé de manga. Eu não queria te preocupar. Mãe. Rogério disse que estava tudo certo. Ela parou. As mãos, que haviam ficado tão quietas, fizeram um movimento pequeno. Os dedos se fecharam levemente sobre o tecido da saia, como se estivesse tentando segurar alguma coisa que não estava lá. Disse que o dinheiro ia servir para comprar um apartamento melhor para mim lá na cidade, com elevador, perto de médico. E você queria? Isso. Ela demorou para responder. E nessa demora havia uma resposta inteira que João precisava aprender a ler. Eu queria a varanda do sítio, ela disse por fim, com uma voz que não tinha mágoa, tinha algo mais antigo do que mágoa. Mas Rogério disse que eu tinha assinado. João olhou para a mãe. Você assinou, mãe? As mãos de Dona Lourdes fizeram aquele movimento de novo, os dedos fechando sobre o tecido da saia, soltando, fechando de novo. Ela abriu a boca. Do interior da casa, a voz da Conceição chamou perguntando se queriam café, e Rogério apareceu na entrada da propriedade com o carro dele, buzinou uma vez e foi embora pela estrada. Dona Lourdes olhou para o lugar onde o carro do filho mais velho havia estado
e depois olhou para João com os olhos que tinham a mesma cor do chão vermelho do sítio. Um marrom profundo, quase seco. Que guardava coisas. Toma um café comigo, ela disse. Você deve estar com fome da viagem. E não disse mais nada sobre a assinatura. João passou a noite na casa da Conceição Tchum, num quarto de hóspedes com cheiro de naftalina e um ventilador de teto que chacoalhava. Ele ficou deitado olhando para o teto e pensando na mão da mãe fechando sobre a saia. No silêncio que havia onde deveria ter uma resposta simples. Numa mulher que havia vivido 71 anos naquele pedaço de terra e que havia dito, com uma voz sem drama e sem acusação, que queria a varanda do sítio, como se fosse uma coisa pequena, como se quisesse uma xícara de chá. Ele dormiu pouco e acordou cedo. De manhã, antes que a Conceição acordasse, João foi até o cartório da cidade. O atendente era um rapaz jovem, com óculos e expressão de quem já viu muita coisa e não se surpreende mais. João pediu para ver o registro da venda do sítio, matrícula dos vendedores, data da transação. O atendente digitou, esperou, virou o monitor. O senhor quer uma cópia autenticada? Quero ver primeiro. Ele viu. O imóvel havia sido vendido 4 meses atrás. Os dois listados eram Rogério Almeida Cardoso e Lourdes Ferreira Cardoso. Havia 2 assinaturas no documento. João pediu uma cópia autenticada e saiu com ela dobrada dentro do bolso, sem saber ainda exatamente o que ia fazer com ela, mas sabendo que precisava tê-la. Na casa da Conceição, ele abriu a cópia em cima da mesa da cozinha enquanto a mãe tomava café. Ele disse, eu preciso que você olhe para isso. Ela olhou. A assinatura de Lourdes Ferreira Cardoso estava no rodapé do documento, numa linha separada, com a data escrita em ao lado com olhar diferente da dela. João sabia a letra da mãe de memória. De anos de cartões de aniversário e bilhetes dobrados dentro de marmita. A caligrafia no documento era mais angulosa do que a da mãe. Mais pressionada. Como se quem escreveu estivesse com pressa ou com medo, ou com as duas coisas ao mesmo tempo. Dona Lourdes olhou para a assinatura por um tempo longo. Depois olhou para a própria mão. João disse com cuidado, essa é a sua letra? Ela não respondeu imediatamente. Colocou a xícara de café sobre a mesa com um gesto deliberado, como se estivesse comprando tempo para uma decisão que não tinha a ver com o café. Eu estava com febre naquele dia, ela disse. Rogério trouxe o homem aqui. Um senhor de terno. Eu estava deitada. João esperou. Eu não me lembro de ter assinado, ela disse. A voz era baixa, sem drama. Era pior do que drama. Era a voz de alguém que havia passado meses tentando juntar pedaços de memória que não encaixavam e havia chegado sozinha a uma conclusão que não queria ter chegado. Mas Rogério disse que eu tinha assinado. Então eu pensei que talvez eu não me lembrasse por causa da febre. João dobrou o documento e colocou de volta no bolso. Guarda o seu cartão de vacina, ele disse. Qualquer papel com a sua assinatura antiga que você tiver. Guarda tudo. Ela olhou para ele. João. Mãe. Não faz barulho com isso sem ter certeza. A voz dela tinha uma camada embaixo da camada. Não era proteção ao Rogério, era proteção a ela mesma. Ao que restava de ordem numa vida que havia sido desorganizada sem que ela tivesse pedido. Rogério é seu irmão. Eu sei quem ele é, disse João. Rogério convocou um almoço de família no domingo seguinte na casa da cunhada Patrícia, esposa dele, num sobrado no centro da cidade. A convocação veio por mensagem de grupo, escrita por Patrícia com aquele tom de quem está sendo razoável e quer que todos notem o esforço. Almoço de família no domingo, 12 horas, para conversar com calma sobre tudo. Patrícia. João foi. A mesa estava posta para 12 pessoas. Rogério, Patrícia, os 2 filhos adolescentes deles, a tia Gertrudes, que era irmã do pai falecido, 2 primos que João mal conhecia, a Conceição, que havia sido convidada na qualidade de vizinha de confiança,
E Dona Lourdes, que havia chegado mais cedo e estava sentada na cabeceira com o copo de suco na mão e uma expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar. João chegou pontualmente. Rogério o recebeu com um aperto de mão firme, como se fossem sócios numa reunião de negócios, e Patrícia trouxe refrigerante com um sorriso que chegava apenas até o nariz. O assunto foi levantado antes do segundo prato, por Rogério, que havia claramente ensaiado. Ele explicou a venda como um ato de gestão responsável. A terra estava improdutiva, os custos de manutenção eram altos. A mãe precisava de estrutura urbana próxima de hospital. E o dinheiro da venda havia sido aplicado para garantir o futuro de Dona Lourdes. Falou por quase 5 minutos sem interrupção, com a fluência de quem repetiu o discurso, muitas vezes para si mesmo. Quando terminou, olhou para João com uma expressão que dizia: agora você fala, e todos vão ver que você não tem argumento. João havia chegado sem banzeiro e sem papel. Havia chegado apenas com perguntas. Rogério, ele disse, onde está o dinheiro da venda? Um silêncio. Aplicado, disse Rogério. Como eu disse. Em que? Em qual banco? Em nome de quem? Em nome da mãe. Então ela tem acesso. Mãe João virou-se para Dona Lourdes. Você tem conta nesse banco? Dona Lourdes olhou para o filho mais velho. Rogério olhou para a mãe. E Patrícia encheu o copo de João de refrigerante, sem que ele houvesse pedido, num gesto de hospitalidade que era também funcionalmente uma tentativa de mudar o assunto. Isso pode ser conversado depois, disse Patrícia. Em família, com calma. Estamos em família agora, disse João. E é exatamente o que estou tentando fazer, conversar. A tia Gertrudes, que tinha 78 anos e não tinha paciência para a cerimônia desde o governo Collor, pousou o garfo. Rogério, o menino está perguntando uma coisa simples. Onde está o dinheiro da terra? Rogério abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Isso não é assunto para se discutir em mesa de almoço. Então por que você marcou o almoço? Perguntou a tia. A resposta não veio. E o silêncio que ficou no lugar dela disse, para todos que quiseram ouvir, que aquele almoço não havia sido convocado para conversar. Havia sido convocado para encerrar o assunto na presença de testemunhas, com a autoridade do número a favor de Rogério. João sabia que havia chegado longe demais sem munição. Ele não tinha prova do que suspeitava, tinha uma assinatura duvidosa e a memória fragmentada de uma mãe que havia estado com febre. Não era suficiente para um confronto aberto. Não ainda. Ele pegou o garfo e terminou o almoço em silêncio. Rogério interpretou isso como recuo. Foi um erro de leitura que Rogério pagaria mais tarde. Depois do almoço, quando os primos foram para a sala e Patrícia levou as crianças, Dona Lourdes passou por João na cozinha e, sem olhar para ele, dobrou um guardanapo de papel e deixou sobre a pia ao lado dele. Dentro do guardanapo havia um número de telefone escrito com caneta azul na letra miúda e cuidadosa que ele reconhecia desde criança. Embaixo do número 3 palavras: o comprador. Fala. João embolsou o guardanapo sem que ninguém visse. Naquela noite, ele ligou para o número. O telefone chamou 5 vezes antes de atender. Alô? A voz era de um homem mais velho, levemente rouca. Meu nome é João Cardoso. Minha mãe é Lourdes Cardoso. O senhor comprou o sítio da família? Uma pausa. Sim. Eu preciso conversar com o senhor. Em pessoa, se possível. Outra pausa mais longa. Pode ser amanhã de manhã? Pode. O homem se chamava Valdir Moraes e tinha 63 anos e um escritório nos fundos de um depósito de materiais de construção que havia prosperado o suficiente para ter estacionamento próprio, mas não o suficiente para ter recepcionista. Ele recebeu João numa sala com 2 cadeiras de couro sintético e uma mesa coberta de papel, e ofereceu café que João aceitou. Valdir era do tipo de homem que havia feito tudo na vida com as próprias mãos e não tinha paciência para rodeio.
Ele esperou João dizer o que havia vindo dizer antes de responder qualquer coisa. João colocou a cópia do contrato sobre a mesa. Essa assinatura da minha mãe, ele disse, não é dela. Valdir olhou para o documento. Depois olhou para João. Como você sabe? Eu conheço a letra dela há 40 anos. João tirou do envelope que havia trazido 3 cartas antigas da mãe, cartão de Natal, bilhete de aniversário. Carta escrita quando ele havia se mudado para Campinas. Colocou ao lado do contrato. Compara. Valdir comparou. Ficou em silêncio por um tempo. O seu irmão trouxe os documentos em ordem, ele disse por fim. Tudo autenticado. Eu sei. Mas a assinatura foi feita em nome dela. João olhou para o homem. O senhor estava presente quando ela assinou? Valdir tirou os óculos e passou o polegar na armação. Era um gesto de quem está prestes a dizer algo que preferia não dizer. Não estava. Seu irmão disse que a mãe estava doente, que preferia assinar em casa. Ele trouxe o documento já assinado. Já assinado. Já assinado. João ficou parado. E o senhor não achou isso irregular? Achei. Valdir recolocou os óculos. Mas o documento estava autenticado em cartório e o preço estava bom para mim. Ele não desviou o olhar enquanto dizia isso, o que João interpretou como honestidade, não como cinismo. Era um homem que havia feito uma escolha conveniente e estava disposto a admiti-la. Que você quer de mim? Informação. Nada mais por enquanto. João cruzou as mãos sobre a mesa. O senhor se lembra de como era o estado da minha mãe quando seu irmão foi buscar a assinatura? Valdir ficou pensando. Eu não vi ela naquele dia. Mas tem o vídeo da visita de inspeção ao imóvel, feita uma semana antes do fechamento do contrato. Seu irmão levou ela para mostrar a propriedade. Ele pausou, procurando a palavra certa, muito quieta. Seu irmão falava por ela na maior parte do tempo. O senhor tem esse vídeo? Tenho. É padrão nosso gravar inspeção para fins de registro. Valdir abriu a gaveta da mesa, mexeu em alguns documentos, tirou um pendrive. Tenho aqui gravado. Ele olhou para o pendrive por um segundo antes de passá-lo para João. Olha, eu comprei a terra de Verboa-Fé. Paguei o que combinei. Não quero problema com justiça. Entendo. Mas se houve irregularidade naquela assinatura, disse com a voz de quem está medindo cada palavra, eu também quero ter comprado terra com documento fraudado. Isso me prejudica a mim também. João colocou o pendrive no bolso. Obrigado. Agradeça. Ainda. Valdir olhou para ele com uma expressão direta. Se você for contestar essa venda, é uma guerra longa. Cartório, advogado, juiz, recurso. Meses. Anos, dependendo do caso. Sua mãe tem saúde para isso? João não respondeu imediatamente. Vou ver o vídeo primeiro. Ele viu o vídeo no carro, ainda no estacionamento do depósito de Valdir, com o celular apoiado no volante e o volume baixo. O vídeo durava 23 minutos. Rogério aparecia conduzindo a filmagem, mostrando os limites do terreno, a casa, as árvores, os pontos de acesso de água. Dona Lourdes aparecia no minuto 4. Ela caminhava devagar, com a mão apoiada no braço de Rogério, e havia alguma coisa errada na maneira como ela segurava o braço do filho. Não era o apoio de quem precisa de equilíbrio. Era o apoio de quem não tem certeza do que está fazendo ali. Em determinado momento, Valdir fazia uma pergunta diretamente a ela, sobre a bananeira, se estava produtiva alguma conversa de inspeção. E Dona Lourdes abria a boca, começava a responder, e Rogério completava a resposta por ela antes que ela terminasse. Ela não corrigia. Não protestava. Ficava olhando para a bananeira com uma expressão que João levaria tempo para nomear, e que nomeou finalmente ali, no estacionamento, com o sol da manhã batendo no para-brisa. Era a expressão de alguém que sabe aqui sendo levado para algum lugar, e não tem energia para recusar.
No minuto 17, ela olhava para a câmera por um segundo, só um segundo, provavelmente sem perceber que a câmera estava virada para ela. E naquele segundo, havia uma clareza nos olhos dela que contrastava com tudo ao redor. Ela sabia onde estava. Sabia o que estava acontecendo. E havia alguma coisa que ela queria dizer e não estava dizendo. João fechou o vídeo. Ficou parado com as mãos no volante por um longo tempo. Depois ligou o carro e foi até a casa da Conceição. Dona Lourdes estava na varanda quando ele chegou. Ela o viu descer do carro e não perguntou nada. Esperou ele subir os degraus e sentar na cadeira de frente. O vento morno da tarde passava pelo quintal da Conceição e balançava o varal com lençóis brancos. Eu vi o vídeo da visita ao sítio, João disse. Ela continuou olhando para o quintal. Mãe, você sabia que eles iam vender? As mãos dela, pousadas no colo, fizeram um movimento que João já havia aprendido a ler. Os dedos fechando sobre o tecido da saia. Rogério me disse que era para fazer uma avaliação. Para ver quanto valia, caso algum dia precisasse vender. Ela parou. Eu não sabia que ele já tinha comprador. E no dia em que ele trouxe o documento para assinar? Ela ficou em silêncio por um tempo que durou demais para ser simples hesitação. Eu estava com muito febre, ela disse finalmente. 38,8. Eu me lembro que estava com frio debaixo do cobertor e ele entrou no quarto com um senhor de terno. Ela parou de novo. Ele colocou um papel em cima do cobertor e disse que eu precisava assinar. Eu disse que não estava enxergando bem. Ele que não tinha problema, que era só uma formalidade. As mãos se fecharam mais sobre a saia. Eu peguei a caneta. Mas minha mão estava tremendo muito. Eu não conseguia escrever direito. João esperou. Rogério disse: deixa, mãe, eu ajudo. E segurou minha mão. O silêncio que veio depois era diferente de todos os silêncios anteriores. Era o tipo de silêncio que ocupa o espaço de uma coisa que não pode ser desfeita, mas que também não pode ser deixada onde está. Ele assinou por mim, ela disse. Não era acusação. Era constatação, com o peso de meses de memória que ela havia tentado interpretar de outra maneira. E que agora, dizendo em voz alta pela primeira vez, encontrava a única interpretação possível. Eu deixei. Eu estava com tanto febre, e ele disse que era formalidade, e eu não tive força para dizer não. João se levantou da cadeira e foi até a beira da varanda. Ficou de costas para a mãe, por um momento, olhando para o varal com lençóis brancos que balançavam no vento. Havia uma raiva dentro dele que era grande demais para ser expressa em qualquer gesto proporcional. Então ele simplesmente deixou ela estar ali, enorme e quieta, e esperou. O que você vai fazer? Ela perguntou. Ele se virou. Vou recuperar pelo menos uma parte do sítio. Não sei ainda como. E Rogério? Rogério fez uma escolha. João voltou para a cadeira e sentou de frente para ela. A mãe tem os documentos de identidade, os cartões, alguma coisa com sua assinatura de antes desse ano? Tem o meu caderno de receitas. Eu sempre anoto receita com o nome e a data. Guarda esse caderno. Não empresta para ninguém, não deixa sair de perto de você. Ela assentiu com a cabeça. Aquele assentimento pequeno, e preciso de quem entendeu não só o pedido, mas tudo que estava por baixo dele. Depois ela disse, com uma voz que tinha mais firmeza do que João havia ouvido desde que chegou. Você trouxe o projeto da casa? Trouxe. Está no carro. Depois me mostra. Quero ver como ficou a janela da cozinha. Naquela semana, enquanto João tentava descobrir por onde começar a mover as peças, Rogério e Patrícia moviam as deles. Patrícia ligou para a tia Gertrudes para esclarecer mal-entendidos. A tia Gertrudes não era mulher de mal-entendido, mas era mulher de família, e família era complicado. Os primos foram silenciados por mensagens de Rogério, que João não viu, mas conseguiu imaginar. A Conceição, que havia testemunhado o guardanapo e o número de telefone, foi visitada por Patrícia, com um bolo de laranja e uma conversa amigável sobre como João estava exaltado.
e como as coisas tinham uma explicação razoável. Rogério foi pessoalmente até a casa da Conceição na quinta-feira à tarde. João não estava. Havia ido à cidade comprar cartão de memória para guardar cópia do vídeo de Valdir. Dona Lourdes estava sentada na varanda quando o filho mais velho chegou. A Conceição contou para João mais tarde, palavra por palavra, porque a Conceição tinha 74 anos e memória de ferro e não gostava de Rogério desde 2019. Por razões que ela nunca havia explicado completamente, mas que tinham a ver com uma encomenda de frango não paga. Rogério havia dito à mãe que João estava causando problema desnecessário, que ia machucar a família, que ia gastar dinheiro com o advogado e não ia chegar a lugar nenhum, porque tudo estava registrado e correto. Havia dito que o melhor para ela era falar com João e pedir para ele parar. Havia dito isso com uma voz calma, sentado na cadeira de frente a ela. As mãos postas sobre os joelhos, com uma postura de filho preocupado que a Conceição havia descrito para João, como aquela pose de novela de homem bom que não é. Dona Lourdes havia ouvido tudo. E depois havia dito, com aquela voz baixa e precisa que João havia herdado dela: Rogério, você assinou por mim. Rogério havia dito que não sabia do que ela estava falando. Dona Lourdes havia dito: eu me lembro. E Rogério havia saído sem responder. João encontrou Valdir Moraes pela segunda vez na sexta-feira. Desta vez num escritório de advocacia que Valdir havia sugerido. Um advogado que o homem conhecia e que trabalhava com direito imobiliário. O advogado se chamava Henrique, tinha 40 anos e cabelos grisalhos precoces que combinavam com pressão permanentemente pensativa. João apresentou o que tinha: a cópia do contrato, as cartas antigas da mãe para comparação, o relato dela sobre a assinatura com a mão guiada, o vídeo da visita de inspeção. Henrique ouviu tudo, fez perguntas precisas, anotou, releu. Depois ficou em silêncio por um tempo considerável. O vídeo é o mais importante, ele disse finalmente. Mostra o estado dela antes da assinatura. Combinado com o realagrafia dá para montar um argumento. Ele parou, mas precisa do depoimento dela. Ela vai ter que depor. Ela está disposta. Com 71 anos e saúde fragilizada, um depoimento judicial é estressante. Henrique olhou para João. E dependendo de como o advogado de defesa conduzir, pode ser agressivo. Eu sei. E o prazo de contestação de um ato como esse, dependendo da fundamentação jurídica que usarmos, pode ser longo. Henrique girou a caneta entre os dedos. E o resultado não é garantido. Estamos falando de uma assinatura assistida que pode ser interpretada de várias formas. João olhou para o advogado. Mas é possível? Henrique pausou. O que você quer, especificamente? Anular a venda inteira e recuperar todo o sítio. João pensou por um momento. Não necessariamente. Eu quero a parte onde eu ia construir a casa para minha mãe. É um pedaço de 500 metros do lado esquerdo da propriedade, onde tem a bananeira e a vista para o vale. Se der para separar isso em negociação direta com o comprador antes de judicializar, é melhor. Henrique assentiu. Negociação direta com Valdir Moraes. Ele já demonstrou que não quer problema. Acho que ele vai ouvir. Se ele não ouvir, aí a gente vai para o processo. João olhou para as mãos, as mesmas mãos largas do pai que haviam carregado o tijolo e misturado o cimento durante anos. Mas prefiro resolver sem desgastar a minha mãe, num depoimento se tiver outro caminho. Henrique assentiu novamente, como se João houvesse dado a resposta certa para uma pergunta que o advogado havia feito mentalmente. Vou elaborar uma notificação extrajudicial para o Valdir Moraes. Deixa comigo. A notificação chegou na segunda-feira. Valdir Moraes ligou para João na terça. Li o documento, disse Valdir. Havia uma qualidade diferente na voz dele. Não era defensiva, era a voz de um homem que havia passado o fim de semana pensando em algo que não queria pensar. Você tem advogado bom. Só estou tentando resolver. Eu sei. Pausa.
500 metros é o que exatamente? Me manda o croquis. João mandou o croquis que havia retirado do projeto do arquiteto. O pedaço de terra onde a varanda da casa de Dona Lourdes daria para o vale, onde a bananeira estava, onde o sol da tarde chegava sem pressa. Valdir ficou em silêncio por 2 dias. Na quinta-feira ele ligou de volta. Posso separar essa área, mas precisa de uma regularização de lote que tem custo. Quem paga? Divido com o senhor, disse João. Outro silêncio. E o Rogério? O Rogério não faz parte disso. Ele vai achar que faz. Que ache, disse João. Valdir ficou quieto por mais um momento. Então disse, me manda o contato do seu advogado. João não havia contado para Rogério nada do que estava movendo. Havia aprendido, no almoço de domingo e nos dias que se seguiram, que cada informação dada a Rogério era uma munição que Rogério usaria para antecipar. Então ele havia ficado quieto, havia respondido mensagens com monossílabos. Havia deixado Rogério acreditar que havia desistido. Foi Patrícia quem descobriu os caminhos que João não soube reconstruir completamente, mas que provavelmente passavam pela secretária do cartório, que era prima da cunhada da ex-namorada de alguém no círculo de Patrícia, porque era uma cidade pequena não guardava segredo por muito tempo. Rogério apareceu na casa da Conceição numa noite de quarta-feira, quando João e a mãe estavam jantando. Ele não bateu, abriu o portão, e no quintal, com a firmeza de quem acredita que tem direito de estar em qualquer lugar da família. A Conceição foi até a porta e o interceptou antes que ele chegasse à varanda. Rogério, você precisa ser convidado para entrar. Eu sou família, ele disse. A minha casa é minha casa, disse a Conceição, com 74 anos e 0 paciência. Espera aqui. Ela veio até a mesa e disse para João que o irmão estava no quintal. João dobrou o guardanapo, bebeu o último gole do suco e foi até lá. Rogério estava parado no meio do quintal, com a camisa polo, desta vez vermelha. As mãos novamente enfiadas nos bolsos, com aquela postura de quem está se preparando para uma conversa que já terminou na cabeça dele antes de começar. Mas havia alguma coisa diferente desta vez. A mandíbula estava mais tensa, os olhos tinham um movimento mais rápido. Eu soube que você foi ao cartório, disse Rogério. Fui. E que você está falando com Valdir Moraes. Estou. Rogério tirou as mãos dos bolsos. João, o que você acha que vai conseguir com isso? O documento está registrado. A assinatura está autenticada. Você vai gastar dinheiro com advogado, vai arrastar a mãe num processo, e no final vai ficar do mesmo jeito. Talvez, disse João. Não é talvez. É certeza. Rogério deu um passo à frente. Você foi embora. Você escolheu ir embora. Eu fiquei. Eu cuidei. Você tem alguma ideia do que é cuidar de um pai com câncer por 2 anos, sem ajuda, enquanto o irmão manda R$ 200 por mês e acha que está quite? João olhou para o irmão. Eu mandava o que eu podia. Você nunca pediu mais. A voz de Rogério subiu, e depois ele fez um esforço visível para abaixá-la. Eu não ia ficar pedindo. Eu resolvi. Você resolveu vendendo uma terra que não era só sua para resolver um problema. Você também não me contou. Rogério ficou parado. Qual o problema, Rogério? João falou com calma. Com a calma específica de então só semanas organizando uma conversa que não queria ter, mas sabia que era necessária. Por que você precisava vender com tanta pressa que levou a mãe com febre para assinar? Porque o preço estava abaixo do mercado. Que dívida você precisava pagar? O quintal da Conceição ficou muito quieto. Ao fundo, atrás da janela da cozinha, havia a luz amarela da lâmpada e o som baixo de uma panela. Rogério abriu a boca. Fechou. As mãos voltaram para os bolsos. Vai embora, Rogério, disse João. Quando você estiver pronto para conversar de verdade, você me liga. Rogério ficou parado por mais um momento. Depois girou nos calcanhares e foi embora pelo portão, sem fechar.
A Conceição fechou o portão de dentro. João voltou para a mesa. A mãe estava parada no lugar, com o garfo pousado ao lado do prato, olhando para a janela que dava para o quintal. Ela havia ouvido. Ele não vai parar aqui, ela disse. Eu sei. Ele vai voltar com Patrícia. Ou com o advogado. Pode ser. João sentou e pegou o garfo. A mãe vai me apoiar quando precisar. Dona Lourdes olhou para o filho. Era um olhar longo, daquele tipo que avalia não o que está sendo dito, mas o que está por baixo do que está sendo dito. A coragem, a certeza, a disposição de pagar o preço. Eu vou, ela disse. Aquela era a minha terra. E ninguém me perguntou. O encontro com Rogério aconteceu numa tarde de terça-feira, 12 dias depois da noite no quintal da Conceição. Não havia sido planejado para aquele dia. Havia sido precipitado por uma ligação de Patrícia para a Conceição às 9 da manhã, dizendo que Rogério queria conversar com a mãe a sós e que passaria às 3 da tarde. João estava presente quando a Conceição recebeu a ligação. Ficou em silêncio enquanto a vizinha dava a resposta que ele, com um gesto de cabeça, havia pedido que ela desse. Pode vir. Mas João está aqui também. Rogério chegou às 3:02 sem Patrícia, com uma pasta de documentos debaixo do braço e uma expressão que havia passado de irritação para algo mais difícil de nomear. Uma mistura de determinação e cansaço que João reconheceu como a expressão de alguém que estava carregando um peso há tempo demais e não sabia mais como pousar. Dona Lourdes estava na sala, sentada na poltrona que a Conceição havia cedido como cadeira principal. João ficou de pé perto da janela. A Conceição foi para a cozinha com uma discrição que era, na prática, uma proximidade. A porta da cozinha ficou entreaberta. Rogério sentou no sofá de frente para a mãe. Abriu a pasta e tirou um papel. Eu trouxe um documento que prova que tudo foi feito corretamente, ele disse. A autenticação do cartório, o reconhecimento de firma, tudo em ordem. Não quero ver documento, disse Dona Lourdes. Rogério olhou para ela. Mãe, eu quero que você me olhe nos olhos e me diga que eu assinei com minha própria mão. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os silêncios anteriores desta história. Era o silêncio de uma resposta que não chegou quando deveria ter chegado. Rogério fechou a pasta. Abriu a boca. Você estava com febre. Você não estava em condições de... Eu não estava em condições de assinar nada, disse Dona Lourdes. A voz dela estava baixa e absolutamente firme, como uma linha de horizonte. Então você assinou por mim. Sem me perguntar. Estava vendendo ou por quê? Você assinou o nome da sua mãe num papel que eu nunca li. Rogério virou o rosto para o lado. Era um movimento de quem está procurando uma saída para uma sala sem janela. Eu precisava do dinheiro. O silêncio desta vez foi de João. Ele havia esperado por aquela frase ou por alguma versão dela, mas ouvi-la em voz alta tinha um peso diferente da antecipação. Havia uma nudez nela que nenhuma das versões ensaiadas por Rogério havia conseguido cobrir. Para quê? Perguntou Dona Lourdes. Rogério ficou parado por um longo tempo. Do lado de fora, um carro passou pela rua. Na cozinha havia o som de água correndo. A Conceição lavando louça com aquela fidelidade discreta de quem está fazendo de conta que não está ouvindo tudo. Dívida, disse Rogério por fim. A palavra saiu pequena, sem o revestimento de explicação ou justificativa que suas outras palavras sempre tinham. Só a palavra nua caindo no espaço entre ele e a mãe. Dívida de jogo. Eu estava devendo para a gente, que não espera. Dona Lourdes fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia algo nos olhos dela que não era surpresa, era o reconhecimento de uma coisa que ela havia sentido sem conseguir nomear. Nos meses de perguntas sem resposta e de evasões bem ensaiadas. Quines, quanto? 60 mil. E você vendeu a terra por quanto? 140. Ele parou. O resto eu ia guardar. Para a mãe.
Para mim, Dona Lourdes repetiu as palavras com uma neutralidade que era, ela mesma, uma forma de resposta. Rogério, essa terra era para ser a casa do seu irmão e construir. Ele economizou 3 anos para isso. E você vendeu sem falar com ninguém. A voz de Rogério subiu. E havia ali, por baixo da estratégia e da postura e dos documentos em pasta, alguma coisa que parecia real. Uma raiva antiga, mal digerida, que havia ficado fermentando por anos. João foi embora, e eu fiquei, e você nunca viu isso como um sacrifício, nunca tratou diferente. Sempre foi João, aqui um João, lá João manda mensagem, João vai visitar. Rogério. A voz de Dona Lourdes cortou o ar com uma precisão gentil que era mais eficaz do que qualquer volume. Eu te amo. Eu sempre te amei igual. Ela parou. Mas você fez uma coisa errada. Rogério ficou parado com a boca aberta, e nas palavras que não saíram, havia o eco 30 e tantos anos de uma história de irmão que havia ficado e havia ressentido e havia construído. Tijolo por tijolo, uma narrativa de abandono que o justificava para si mesmo. E agora aquela narrativa estava sendo desmontada não por um advogado, ou por um processo, mas pela voz baixa e precisa da mãe de 71 anos sentada numa poltrona emprestada. João saiu da frente da janela e foi sentar ao lado da mãe, não para intervir, mas para estar presente. Rogério olhou para o irmão com uma expressão que havia perdido a camada exterior de defesa e que por baixo dela mostrava algo que João não esperava ver. Exaustão. O cansaço real de um homem que havia passado meses carregando um segredo pesado demais para o tamanho dele. O que vai acontecer agora? Rogério perguntou. Não era ameaça. Era uma pergunta legítima, com uma vulnerabilidade que ele claramente não havia planejado expor. João olhou para o irmão. Agora você vai dizer isso que você disse para mim, para Patrícia. E você vai resolver a sua vida com ela. Rogério fechou os olhos. Ela não sabe. Eu imaginei. Quando ela souber, vai ser uma conversa difícil, disse João. Mas é a conversa que tem que ser feita. Ele fez uma pausa. E sobre a terra, eu estou negociando com o Valdir Moraes a separação de um lote de 500 metros. A parte com a bananeira e a vista para o vale. Onde eu ia construir. Isso não envolve você, porque tecnicamente é negociação entre mim e o comprador. Mas você precisa saber. Rogério abriu os olhos. Havia uma pergunta neles que não era de contestação, era de entendimento. Por que você está me contando? Porque você é meu irmão, disse João. E porque a mãe vai continuar sendo minha mãe e sua mãe. E nós dois vamos ter que aprender a viver com isso. O silêncio que veio depois era de uma qualidade diferente de todos os anteriores. Não era vazio, era cheio de algo ainda sem forma. Que poderia se tornar muita coisa dependendo do que cada um dos três fizesse a seguir. Dona Lourdes colocou a mão sobre o joelho do filho mais velho. Rogério olhou para a mão da mãe sobre o próprio joelho, com uma expressão que João não conseguiu ler completamente e que talvez não fosse de João ler, era entre eles dois, entre mãe e filho, num idioma antigo que nem sempre precisa de testemunha. A negociação com Valdir Moraes levou mais 3 semanas, conduzida por Henrique com a metodicidade de quem sabe que pressa é inimiga de contrato. Houve um ponto, na segunda semana, em que Valdir recuou numa questão de custo de regularização do lote. Queria que João pagasse 80%, em vez dos 50% acordados verbalmente. Henrique entrou com a notificação extrajudicial de novo, desta vez com o vídeo da visita de inspeção, mencionado como evidência disponível caso fosse necessário processo judicial. Valdir recuou ao 50% original na manhã seguinte. Contrato de separação do lote foi assinado numa tarde de sol, no escritório de Henrique, com João de um lado da mesa e Valdir do outro, e uma pilha de documentos entre eles que Henrique havia revisado 3 vezes. João assinou com a mesma caneta azul. Havia guardado no caderno de receitas. Ela havia pedido que ele a levasse. Quando saiu com o documento dobrado no bolso,
João ficou parado na calçada, por um momento, olhando para a rua movimentada da cidade pequena, os carros, as pessoas, a banca de frutas na esquina. Havia uma leve alegria, exatamente era o peso específico de uma coisa que estava sendo carregada há meses, e que havia sido depositada, finalmente, num lugar que fosse suportar. Ele ligou para a mãe. Assinou, ela perguntou, antes de ele dizer qualquer coisa. Assinei. Ela ficou em silêncio por um segundo que João soube reconhecer. Era o silêncio de alguém contendo uma emoção que não queria extravasar pelo telefone. Vem me mostrar o papel, ela disse por fim. Vou agora. Rogério teve a conversa com Patrícia na noite do dia em que João assinou o contrato. João soube por Dona Lourdes, que soube pela Conceição, que soube por uma sobrinha de Patrícia que morava na rua de trás e havia visto as luzes do sobrado acesas até a meia-noite. Patrícia saiu de casa por 3 dias e foi para a casa da mãe dela. Voltou depois, não porque tinha havido uma reconciliação imediata, mas porque havia 2 filhos adolescentes e uma vida construída e uma conversa que não acabava em 3 dias. João não soube dos detalhes dessa conversa. Não era de João sabê-los. Mas soube que Rogério havia procurado um grupo de apoio para jogo na quinta-feira seguinte, porque a Conceição havia cruzado com ele na farmácia e ele havia contado, com a expressão de quem está aprendendo a dizer em voz alta, uma coisa que preferia nunca ter que dizer. No mês seguinte, João voltou ao pedaço de terra com o projeto do arquiteto e uma trena. Dona Lourdes veio com ele, a Conceição as duas para lá de carro, porque o chão de terra não era bom para o joelho da Conceição, e a Conceição insistiu em vir porque, segundo ela, havia esperado aquele momento desde que João havia chegado, com aquele tubo de papelão no banco do carro. O lote era menor do que o projeto original havia planejado, então algumas coisas teriam que ser ajustadas. A varanda seria um pouco menos larga, o quarto de hóspede seria menor, mas a janela grande da cozinha cabia. E a vista para o vale estava toda lá, intacta, com o mato na encosta e a luz da tarde descendo devagar pela terra vermelha. Dona Lourdes ficou parada no meio do lote por um longo momento, de costas para João e para Conceição, olhando para o vale. O vento mexia os cabelos brancos escapados do coque. A bananeira estava a 10 metros dela, carregada de pencas. Depois ela se virou. Me mostra o projeto, ela disse. João abriu o tubo de papelão e tirou as folhas, amassadas nas bordas após meses de mochila e banco de carro mais legíveis. Ele abriu na planta baixa e segurou para ela ver. Dona Lourdes olhou para o papel por um tempo. Passou o dedo pela linha que representava a janela da cozinha. É grande, ela disse com aprovação. Como você pediu. E a varanda dá para esse lado, ela apontou para o vale. Dá. Ela sentiu aquele assentimento pequeno e preciso e tornou a olhar para o papel. E quanto tempo leva para construir? Depende da mão de obra. Uns 8 meses. 8 meses. Ela repetiu o número como se estivesse avaliando se era aceitável. Eu tenho 71 anos. 8 meses não é tanto. Não é, disse João. A Conceição, que havia ficado em silêncio do lado, disse, enquanto não fica pronto, ela mora comigo. Já está acostumada. Dona Lourdes olhou para a amiga, com uma expressão que João não havia visto no rosto da mãe desde muito antes do velório do pai, uma leveza específica, quase de gozação. Você acha que vai se livrar de mim tão fácil quando a casa ficar pronta? Não conto com isso não, disse a Conceição. João dobrou o projeto com cuidado, recolocou no tubo. Olhou para o lote, para a bananeira, para a encosta com o mato e o sol descendo. Havia uma equação que ainda estava em aberto. Rogério e ele ainda precisavam de uma conversa real, não a conversa do quintal da Conceição ou do sobrado de Patrícia, mas uma conversa entre irmãos, com o peso e a honestidade que isso requeria. Ele não sabia quando essa conversa viria. Sabia que precisava vir. Mas aquilo era para depois. Agora havia um lote de terra com a bananeira da mãe e a vista para o vale e um projeto de arquiteto com uma janela grande na cozinha.
E uma mulher de 71 anos que havia esperado pacientemente, com as mãos fechadas sobre a saia, enquanto o mundo ao redor dela tomava decisões sem a consultar, e que agora estava de pé no chão, que era dela com os cabelos brancos no vento, e uma expressão que não era vitória nem alívio, era simplesmente o rosto de alguém que está exatamente onde deveria estar. João enfiou o tubo debaixo do braço e foi até onde a mãe estava parada. Ficou ao lado dela, olhando para o mesmo vale. Semana que vem eu falo com o pedreiro, ele disse. Bom, disse ela. E ficaram assim por um tempo, os dois de frente para o vale, com a luz da tarde descendo devagar pela terra vermelha do interior paulista, enquanto a bananeira balançava com o vento que não tinha pressa.